Vamos lá, pessoal, dar continuidade à aula sobre introdução, técnicas de introdução. Vamos lá, já estávamos no segundo modelo de exemplo. Lembrando, o primeiro exemplo que nós falamos foi sobre exemplificação. É quando você começa o seu parágrafo trazendo um exemplo. E esse exemplo é um exemplo do seu conhecimento de mundo, um exemplo que você está vivenciando, você viu, vivenciou, então viu no jornal, algo que você conhece. Então é da sua vivência que você traz para o seu texto. Isso vale muito, como o exemplo aqui das quebradeiras de coco. Então a gente já imagina que essa pessoa que escreveu essa redação, ou ela vivencia, ela mora próximo dessas quebradeiras de coco, ou ela viu uma reportagem sobre isso, ou leu algo sobre isso. E trouxe à memória e colocou no texto. Então, isso é interessante, você pegar essas suas vivências e colocar no texto, que também está muito relacionada com o contexto social e cultural. Então, ela colocou aqui como ofício, ela disse que é um patrimônio imaterial brasileiro. Então, está muito relacionado com o contexto histórico social, tá certo? Então, a técnica da exemplificação é você pegar algo que você conhece e colocar no texto. E aí, depois você vai construindo os outros períodos. Desculpa, gente. Então, a técnica aqui é você colocar um exemplo, depois comparar, olha a palavra similarmente, e depois da comparação, então, a pessoa utilizou as quebradeiras de coco, fez a comparação com os grupos tradicionais e depois colocou a tese trabalhando com um parágrafo, coringa, que é a negligência estatal, e outro parágrafo vinculado diretamente com a proposta, que é uma visão capitalizada da natureza. Tá? Lembramos aí o primeiro exemplo, vamos para o segundo. Aqui, sempre depois de uma apresentação de uma introdução, eu vou colocar essa subdivisão. Para que vocês lembrem como está dividido o parágrafo. Então, exemplificação, problematização através de uma comparação e, por último, a tese. Segundo modelo. O segundo modelo é você utilizar um exemplo da literatura. Então, você lembrar de um livro, coloquei literatura, mas pode ser qualquer livro que você lembre. Ali um livro que não estava muito relacionado ali o contexto literário, com um livro de outra temática, ok, bota. Então, isso é você começar com a obra. Então, por exemplo, como foi que esse candidato começou? Colocou na obra literária Triste Fim de Policarpo Quaresma, vírgula, o autor brasileiro Lima Barreto, vírgula, a figura do protagonista é construída a partir de um ideal ultranacionalista, baseado na valorização das questões do próprio país. Em outras aulas a gente estava falando exatamente sobre esse tema, e eu dei esse exemplo do Triste Fim de Policarpo Quaresma para vocês. Então, o que a pessoa faz? Primeiro momento, ela apresenta a obra, o título da obra. Títulos, pessoal, sempre vem entre aspas, tá? Vou só averiguar uma coisinha aqui. Ok. Título sempre vem entre aspas. Isso para identificar para o teu corretor que aquela expressãozinha que está ali é o título da obra, tá? Isso é uma regrinha que existe dentro da escrita. Então, você coloca, apresenta a obra. Na obra literária Triste Fim de Policarpo Quaresma, apresentou a obra. Pode dizer também o nome do autor, tudo que você lembrar, uma dica legal. Tudo que você lembrar da obra, você coloca. O nome da obra, duas coisas importantes, principais, o nome da obra e o nome do autor. Ok, já fechou. Aí você pode me dizer assim, professora, mas eu não lembro o nome do autor, lembro a obra, mas eu não lembro o nome do autor? Tudo bem, não coloca o nome do autor, coloca só o nome da obra. Mas eu tô lembrando da história, mas não tô lembrando o título dessa obra. Ou então eu tô lembrando só o autor. Se você lembrar só o autor, você diz em uma das obras de Lima Barreto que trata sobre. Aí descreve sobre o que se trata. Caso não lembre nem de um nem de outro, você coloca em uma obra literária, se lembrar o período, né, do pré-modernismo. Opa, vai descarregar aqui, deixa eu só colocar na tomada, só um instante.
que eu tô querendo dizer para vocês? Que tudo que você lembrar referente à obra, você pode colocar, tá? E o primeiro, o principal, é colocar obra, o nome da obra e o nome do autor. Caso não lembre, você vai lembrando de informações que faça o corretor lembrar qual obra você está falando, tá bom? Então essa daí é uma dica para que vocês possam anotar. Então a gente não deixa de utilizar a obra que lembrou, a gente traz informações pertinentes para que o corretor ele faça a inferência. Ah, a pessoa está falando de tal obra. Cuidado com as vírgulas quando for trabalhar com essas variações dentro do texto. Porque aqui nós temos, ó, apresentou a obra, colocou entre vírgulas o nome do autor, que aqui é como se fosse uma explicação. Ah, tá falando da obra, mas quem é essa obra? Colocou entre vírgulas uma explicação. Se não houver o nome da obra, não vai ter vírgulas. E aí, em seguida, a pessoa diz o que tem na obra. Então, se eu apresento a obra, em seguida eu tenho que dizer o que tem nessa obra que faz referência à temática. Isso é uma abordagem direcionada. Tem dois tipos de abordagem. Uma abordagem direcionada, quando eu uso um livro, uma referência que vai direto com a proposta, direto com a temática que eu estou trabalhando. E uma abordagem não direta, quando eu utilizo um livro que ele não é tão direto. Se ele não é tão direto, eu preciso explicar um pouquinho mais, então meu parágrafo vai ficar um pouquinho maior. Por isso que é interessante você lembrar uma obra direta, que realmente tenha relação com o que está sendo falado. Então, nessa obra, ele até apresenta aqui. O que tem nessa obra? A figura do protagonista é construída, o protagonista é quem? O Policarpo Quaresma. É construída a partir de um ideal ultranacionalista, baseado na valorização das questões do próprio país. Ou seja, a questão nacionalista que esse personagem ele defende. Ele é altamente nacionalista. Ele defende tudo, que o brasileiro tem que usar tudo que vem do Brasil. A alimentação, tudo que é plantado no Brasil. A vestimenta de tecidos que são produzidos no Brasil. A língua, ele defende a língua tupi. Então você percebe através desse personagem que ele valoriza os povos tradicionais. E aí, em seguida, eu faço uma comparação. Olha a palavra que eu vou utilizar aqui, ó. Analogamente. A outra também foi uma comparação. Foi similarmente. Já anotem essas expressões quando forem fazer comparação. Similarmente, analogamente. Tá? Anotem essas duas expressões quando vocês forem utilizar. Comparação. Então, saí de um período, adentrei a outro período e utilizei logo o conectivo. Lembra, né, que conectivos devem estar sempre iniciando períodos e sempre iniciando parágrafos, mas aqui no início, na introdução, é opcional. Então, fez a comparação, aí lembrando uma coisa. Na aula passada, eu falei para vocês terem atenção quando a gente está trabalhando com ficção. Quando a gente está trabalhando com ficção, a gente precisa sair dessa ficção para entrar na realidade. Então, você pensa assim, eu quero fazer uma comparação entre o livro do Lima Barreto e a condição dos povos tradicionais. Ok, já sei qual é o conectivo. É um conectivo de comparação, similarmente, analogamente. Ok, coloquei. Lembra de outra regra, que é, quando eu estou trabalhando com a ficção, eu preciso obrigatoriamente usar uma expressão que indique que eu estou saindo da ficção e adentrando na realidade. Olha aqui a expressão, ó, fora da ficção. Então, o que a pessoa está me dizendo aqui? Eu vou fazer uma comparação com um livro e a realidade. Pronto. Depois que colocou essas duas expressões conectivas, esse conectivo e a expressão conectiva, você parte para a comparação. Vamos lá. Ó. A sociedade brasileira não se comporta como Policarpo. Ó, fez a retomada dentro do próprio parágrafo. Isso pode. Eu posso fazer a retomada de algo que eu citei ao longo de todo o meu texto. Em qualquer parágrafo eu posso fazer isso. Porque a maioria dos candidatos, eles fazem essa retomada somente lá na intervenção. Mas se você quiser trabalhar, olha aí, anota isso aí. Se você quiser trabalhar com outras referências ao longo do seu texto, você pode ir fechando as ideias. Então, essa pessoa preferiu fechar logo a ideia do livro,
para trabalhar outros referenciais nos parágrafos seguintes. Então, ó, fez assim, ó. Não se comporta como Policarpo. Mas por quê? Olha a técnica aqui, pessoal. Quando eu afirmo algo, eu digo que Policarpo não se comporta, que a sociedade brasileira não se comporta como Policarpo. Aí o corretor pergunta, mas por quê? Se o corretor se faz essa pergunta, se você se faz essa pergunta, então obrigatoriamente o que vem depois é uma explicação. Quando a gente trabalha com explicações, nesse ponto aí é a sua argumentação que está aparecendo. Então colocou-se vírgula, uma explicativa, visto que significa que adentra-se uma explicação. Esta não se preocupa em valorizar a memória dos povos tradicionais brasileiros, embora sejam tão importantes para a identidade nacional. Pronto, a pessoa explicou o porquê que ela considera que a sociedade brasileira não se comporta como Policarpo. Entendemos? Até aqui a pessoa foi utilizando palavras-chave que faz o corretor sempre pensar. Essa pessoa está falando sobre povos e comunidades tradicionais. E é isso que vocês devem fazer ao longo da introdução, dar ideias, palavras, informações que o corretor não se perca. Então, assim que você fala de Triste Fim de Policarpo Quaresma, todo corretor é professor de língua portuguesa. Então, já leu esse livro. Não tem para onde correr. O corretor já lembra, ó, a pessoa vai falar sobre o Policarpo, que ele é nacionalista, já lembra da história. Então, você faz com que o corretor adentre ao seu texto. Isso aqui é argumentar, é você prender o seu corretor ao seu texto. E aí, quando você trabalha com a literatura, você sabe que o seu corretor é professor de língua portuguesa. Então, e principalmente com clássicos. Então, se for clássico, com certeza o seu corretor já leu esse texto. Fez a comparaçãozinha, trabalhando também com informações que remetem à própria proposta, por exemplo, retomou Policarpo, a palavra valorização, povos tradicionais brasileiros, utilizou as palavras da própria proposta. E é isso que vocês devem fazer, ó, identidade nacional. E agora entra-se na tese. Nesse interim, entende-se a negligência estatal e a não eficiência da legislação como causa desse desafio. Olha de novo, a pessoa utilizou negligência estatal, utilizou o Estado. Lembra que o Estado, ele é muito bom porque ele é coringa. Ele está intrínseco a todos os problemas sociais. Então, a galera costuma utilizar sempre um repertório coringa e depois utiliza um repertório mais aberto. Um repertório focado na proposta. Aqui a pessoa utilizou a negligência estatal e a não eficiência da legislação. A não eficiência da legislação, se você souber utilizar, se você lembrar de leis facilmente, também é um repertório coringa. Porque para todo problema social, existe uma lei ou as leis estão sendo organizadas ou também está sendo produzido para que atue diretamente com aquela problemática. Lembra sobre a homofobia que nós falamos e adentramos muito na questão da lei? Então é um exemplo clássico disso que eu estou falando. Então todo problema social existe uma lei que está ali para garantir. Se a gente falar de valorização de povos tradicionais, a gente vai lembrar de leis relacionadas à cultura. E aí na Constituição Federal, que é a nossa lei maior, ela tem pontos específicos que fala de cada problemática, que fala sobre a valorização da cultura, que fala sobre a valorização da língua, que fala sobre a questão educacional. Então, tudo isso está relacionado na valorização de um povo, em valorizar os elementos tradicionais desse povo. Que a gente valorizar um povo está relacionado com a cultura, com a língua, com a educação, e tudo isso tem na Constituição Federal. Tá certo? Então aqui são dois repertórios que eu considero coringa. A negligência estatal é mais fácil, porque a gente falar mal do governo é mais tranquilo de se escrever. Já com a legislação, você tem que conhecer para poder falar. Embora eu já dei uma dica para vocês. Se a Constituição ela traz referências muito fortes sobre várias informações, é interessante vocês lerem pelo menos
a parte que apresenta os princípios básicos. Então, olhem lá, se eu não me engano, é o artigo 5, tá? Se eu não me engano, tá? Não vou dar certeza. Que fala sobre os princípios básicos. Leia esse trechinho e decore, que aí você consegue estabelecer no seu texto informações pertinentes relacionadas à lei dentro do seu texto, tá bom? Entendemos aí? Então, como é que esse parágrafo está sendo construído? Primeiro, apresentou-se uma obra literária. Segundo, fez a problemática através de uma comparação e puxando para a realidade. Complementem aí, pessoal, porque na tabela eu sempre coloco só problema. E aí você complementa no seu caderno de anotação. Como é que está sendo desenvolvida essa problemática? Essa problemática está sendo desenvolvida através de uma comparação, puxando para a realidade. Da mesma forma, o exemplo anterior, façam isso também. Anotem. Vocês viram que nessa fala aqui, desse modelo, dessa técnica, eu dei outras ideias para vocês. Então, anotem, pessoal. Assistam a aula com o caderninho na mão, anotando tudo. Isso é muito importante para vocês. E por último, a tese, baseada em duas problemáticas coringas. Vamos lá. Por que eu falo em relação a esses repertórios coringas? A maioria dos candidatos, né, dos meus alunos, sempre vem perguntar: professora, eu posso utilizar o modelo pronto? O que eu costumo dizer? Se utilizar um modelo pronto, vai tirar uma nota razoável, porque o modelo pronto ele vê o texto todo incompleto e vem espaços para você ir completando suas ideias. Ok. Porém, se você não domina a técnica, você não sabe o que colocar naqueles espaços, não sabe encaixar a ideia que está ali naquele texto com a sua ideia e a ideia que está sendo pedida na proposta, o seu texto vai ficar que nem um Frankenstein. Vai ficar aquela bagunça, né? Tentando encaixar alguma coisa, mas não se encaixa. E o corretor, ele sabe. Assim que ele lê o primeiro parágrafo do teu texto, ele sabe, aqui já é um texto pronto. Porque ele vai ver isso muitas vezes. E como ele entende da técnica de escrita, ele de cara ele sabe. E isso não te garante uma nota muito alta. Vai te dar uma nota razoável, porque o texto está ali escrito, vai ter as palavras-chave que você vai colocar, mas não vai te dar uma nota muito alta. O que eu prezo? Para que você conheça a técnica, você aplique essa técnica e quando você está aplicando sua técnica, você está construindo seu próprio modelo de escrita. No dia do Enem, você vai trabalhar com esqueleto, sim. Um esqueleto pronto, sim, mas um esqueleto pronto que você produziu. Um esqueleto que você sabe como começar, sabe que conectivo colocar, sabe por que existe aquilo, por que existe isso, sabe tudo do seu texto. Isso te garante trabalhar com um elemento surpresa, que é a proposta. Você sabe encaixar informações ao longo de todo o seu texto, certo? E aí eu falo desses repertórios coringas, que é para te ajudar a lembrar de coisas com mais facilidade no teu texto. Então eu não uso um repertório coringa, eu uso eu não uso um esqueleto pronto. Eu uso um esqueleto, vou reformular minha frase. Eu não uso um esqueleto pronto que outra pessoa que eu nem conheço fez. Eu uso um esqueleto pronto que eu fiz baseado nos meus conhecimentos. E eu vou trazendo as minhas informações e aí você consegue tirar uma nota bem alta. E aí, por que eu falo desses repertórios coringas? Porque você pode trabalhar, desenvolver na escrita, quando você estiver montando o seu modelo, e lembrar com mais facilidade no dia da prova. Então, olha só. Já trabalho toda a redação que eu escrevo, eu coloco a negligência estatal. Coloco a questão da lei. Então, no dia do Enem, eu consigo relacionar. Pegar ali e dizer que o governo ele está relacionado com tal problema que apareceu na redação. Diferente de eu começar a criar uma problemática nova. Isso me garante o quê? Isso me garante tirar tanto uma nota boa, porque eu sei como construir aquele parágrafo. E segundo, me garante tempo, tá? Então, se você é daquela pessoa que ainda sente dificuldade, chegou ali perto do Enem, tá sentindo dificuldade em criar um outro repertório, não tem problema nenhum você escolher um para ser o seu problemática coringa. Entendemos isso aí, pessoal? Vamos lá. Aqui sobre elementos históricos, sociais e culturais.
Olha como a pessoa começa logo com uma palavra linda, historicamente. Historicamente já faz o corretor pensar, a pessoa está utilizando história aqui, já está entrando no repertório. Então vai, historicamente, a partir da implementação das missões jesuíticas no Brasil colônia, os povos nativos tiveram suas tradições suprimidas e o seu conhecimento acerca das peculiaridades territoriais menosprezado. Perfeito. Olha só, o conhecimento sobre o período colonial do Brasil, todo mundo já estudou. Todo mundo sabe o que aconteceu com os povos indígenas, com os povos, as comunidades afro, né, que veio a comunidade afro. Então nós sabemos o que aconteceu com esses povos assim que começou a formação do Brasil. Então por que eu não utilizo isso? Então, se está relacionado, se eu estou falando aí de povos tradicionais, de comunidades, então eu lembro dos povos iniciais que fizeram a formação do Brasil. Então, os imigrantes também, a gente sabe, a gente já estudou sobre isso. Então, eu trago para o meu texto esse repertório que eu já conheço. Então, você estuda história, geografia, literatura, você tem muita informação. Muita informação mesmo. Então você não vai cair num brancão. Você só cai no branco se você não souber a técnica de escrita. Porque conhecimento, você tem conhecimento de sobra, gente. Tenho certeza disso. Se valorizem, valorizem. Você tá aí primeiro, segundo, terceiro ano, já terminou o ensino médio, então você tem conhecimento de sobra, conhecimento de mundo, conhecimento de sala de aula, conhecimento extra. Então valorizem isso. As pessoas só acabam caindo naquele brancão quando vai escrever uma redação, porque não sabe como iniciar uma redação, não sabe a técnica, e vocês sabem. Perfeito. Então a pessoa utilizou aqui um contexto histórico, trazendo o repertório do Brasil colonial. Então, se eu estou trabalhando com contexto histórico, olha aí, outra técnica que eu falei para vocês na aula passada. Me respondam aí. Se eu estou trabalhando com contexto histórico no passado, quando eu vou adentrar no período seguinte, que expressão eu preciso colocar? O que eu preciso fazer? Ok, responderam, né? Eu sei que todo mundo respondeu. Se eu estou no passado, eu tenho que puxar a minha linha de raciocínio para o presente. Porque todo problema que o Enem traz é um problema atual. Então, eu tenho que fazer essa linha de raciocínio para o presente. Então, olha só como a pessoa fez aqui, ó. Na contemporaneidade. Então, eu sei que o período colonial foi, muitos anos atrás. Então, quando eu trago para a realidade, eu trago uma expressão que me indica que eu estou no presente. Na contemporaneidade. Perfeito. Anota aí também essa expressãozinha. Quando quiserem fazer essa linha histórica, a gente precisa fazer essa evolução do tempo. Na contemporaneidade, o que acontece na contemporaneidade? Aí você precisa me dizer. A importância dessas populações configura um fator indispensável à compreensão da diversidade étnica no nosso país. Tá? Então a pessoa colocou aqui um repertório que está muito interligado aos povos e comunidades tradicionais. Aqui todo o contexto histórico está relacionado, faz o corretor pensar. Mas temos palavras-chave também, né? Brasil, povos tradicionais, tradição, conhecimento, peculiaridade territoriais. Agora aqui na problemática, população, importância, diversidade étnica do nosso país. Aí vocês podem me perguntar, professor, essa pessoa está utilizando o nosso, está se colocando no texto, e aí? Você colocar a impessoalidade, como eu falei para vocês, pode-se, compreende-se utilizando o verbo mais a partícula se, é uma das formas da gente trazer a nossa argumentação. Outra, você pode utilizar assim o nossa. Só que o que eu prezo? O que eu prefiro que seja feito? Que você utilize o formato imparcialidade. Por quê? Porque se você não tem tanto domínio da linguagem, quando você utiliza o nosso, você acaba puxando muito para uma linguagem coloquial, muito para o jeito que você fala.
Então, a tendência desse nosso baixar a tua gramática é muito forte. Por isso que eu sempre prezo e priorizo que vocês utilizem o verbo mais a partícula si. E aí você pode me perguntar, como é que eu ia reverter isso aqui, professora? Como é que eu me tiraria do texto? Você pode fazer assim, ó. Um fator indispensável à compreensão da diversidade étnica no país. Só tiro do nosso, coloca no país. E aí o corretor, você me pergunta, e aí o corretor vai saber de que país eu estou falando? Vai por quê? Porque logo no teu período inicial você colocou Brasil. Brasil colonial, e essa expressão aqui na contemporaneidade, eu já sei que você está se referindo ao Brasil. Então eu tiro o nosso, diz diversidade étnica do país, que o corretor já vai saber que você está falando do Brasil. E você evita o nosso, de se colocar diretamente no texto. Combinado? Vamos lá, agora a tese. Nem marquei aqui os problemáticos, mas não tem problema, que aí a gente marca agora, ou vocês já me dizem, né? Fica como uma atividadezinha. Contudo, ainda persistem desafios à valorização dessas comunidades, o que interfere na preservação de seus saberes. Essa tese aqui, vamos ler só até aqui, tá? Por enquanto. Essa tese, se vocês observarem, ela não está trabalhando com problema 1 e problema 2. O que ela nos diz? Ela nos diz que ainda persistem desafios, problemas. Não sei quais são os problemas ainda, porque ela vai desenvolver só depois, nos parágrafos de desenvolvimento. Desafios para quê? Para a valorização, olha a palavra-chave, dessas comunidades. E aí dá uma explicação. O que interfere na preservação de seus saberes. Então, a pessoa utilizou uma técnica de tese aqui, que é falar, apresentar de forma geral, existe um problema. Mas por que existe esse problema? E em seguida, explicar. Ou então dizer qual é o impacto dela. Que foi isso que a pessoa fez. Disse que existem desafios e que esses desafios, eles impactam, né, interferem na preservação dos saberes. Então, utilizou uma tese não definindo dois problemas, mas destacando o problema central e mostrando o impacto na sociedade. Então, o que o corretor subentende? Que essa pessoa vai trazer problemas e ainda vai mostrar os impactos na sociedade. E ela fecha com a ideiazinha de resolução. Logo, urgem medidas estatais que promovam melhorias nesse cenário. Essa tese foi dividida em 2 períodos e trabalhou com 3 ideias. Quais são elas? Primeiro, anota aí. Apresentar o problema. Segundo, depois da vírgula, mostrar qual o impacto, desafios, em que ela interfere. E por último, pedir uma solução. Urge medidas estatais. Olha só, essa tese ela é bem legal, ela é bonita, ela é bem desenvolvida. Mas eu prefiro que você utilize ou a dos 2 problemas, porque ela é mais rápida de escrever, ou que utilize parecido com esse iniciozinho, mostrando que existe um desafio e um problema, mas ser direto, tá? Isso por quê? Porque são 2 teses mais rápidas de escrever, lembrando a questão do tempo. São teses mais rápidas de você lembrar, porque se você vai desenvolver um assim muito explicativo, você vai demorar mais para pensar, tá bom? Então a tese, você pode criar a sua tese sempre utilizar a mesma, Então vamos lá para a técnica. Como foi desenvolvido esse modelo aqui? Essa técnica de introdução, através de elementos históricos, sociais e culturais. A pessoa utilizou Brasil colônia, trouxe para a contemporaneidade e colocou a tese. Olha aqui o conectivozinho com tudo. Anotem, pessoal. Então, temos lá a apresentação do tema através de elementos históricos, não é mundiais aqui, foi no Brasil. Deixa eu até ajeitar. Pronto, vamos ajeitar aqui. Apresentação do tema através de elementos históricos brasileiros. Não vai mudar. Pronto, tá apagando. Históricos brasileiros.
brasileiros. Ok. Apresentação através do contexto histórico atual. Vou colocar brasileiro aqui também. Brasileiro atual. É a apresentação através do contexto histórico brasileiro atual. Que foi? A tese, por último a tese. Deixa eu colocar a tese também em letra maiúscula. Então, a técnica que foi utilizada nesse parágrafo aqui foi a técnica de trabalhar com o contexto histórico brasileiro, lá o período colonial, seguida puxou para a realidade e terceiro apresentou a tese. Combinado? Deixa eu até acrescentar logo aqui os outros para vocês. Esse aqui foi uma comparação saindo da ficção. Então, problema através de uma comparação saindo da ficção. O outro eu coloquei, qual era? Esse aqui foi uma comparação. E foi só a comparação. Esse foi comparação através de uma comparação barra saindo da ficção. Esse aqui apresentou o problema através de uma comparação. Pronto, já fica bem organizadinho. Entendemos? Então, olha aqui. Contexto histórico brasileiro, período colonial, histórico atual brasileiro e a tese. Vamos lá para o nosso último exemplo, pessoal. Pessoal, existem outras técnicas de introdução. Eu estou apresentando para vocês as clássicas, que é o que vocês normalmente utilizam. E quando eu corrigi o simulado de vocês, a maioria utilizou filmes, séries, então baseado nesses repertórios, livro. Então, baseado nas técnicas mais legais de se escrever, tá bom? Vamos lá agora essa. Essa trabalha-se com a série. É muito parecido com a técnica também de colocar um livro. Então, as mesmas coisas. Coloca o título da obra, coloca entre aspas, tá? Coloca o nome da obra, coloca onde a obra está sendo veiculada. Se lembrar o nome de quem produziu a obra, também pode colocar, dos personagens, todas as informações necessárias para que o corretor entenda sobre o que você está falando, é interessante. Então vamos lá, ó. Na minissérie documental Guerras do Brasil.doc, ó, entre aspas, que é o título, vírgula, presente na plataforma Netflix. Tá vendo que sempre vem uma entre vírgulas? Porque é uma explicaçãozinha extra, é um adendo dentro da informação. Então, quando eu coloco essa informação adenda, tem que ser entre vírgulas. Então, o que passa nessa obra que está relacionado com o tema? O professor indígena Ailton Krenak propõe a reflexão acerca da dizimação dos povos originários, a partir de perspectivas atuais, em que é retratada a história sobre o olhar do esquecimento e da violência contra esses povos, a despeito da sua riqueza cultural e produtiva. Ok, então aqui nós temos várias informações, várias palavrinhas. A informação precisa já está muito relacionada com povos tradicionais, mas temos palavrinhas que vão direcionando o corretor, né? Ó, povos originários, toda essa ideia de perspectiva atual, tá? Então estou falando de uma série, mas dentro da perspectiva atual. A história, né? Mostra a história da violência, o esquecimento desses povos, riqueza cultural e produtiva. Tá muito relacionado. Em seguida, a pessoa vem, ela não utilizou um conectivo, mas ela utilizou uma expressão de retomada. Essas formas de desvalorização, quando eu utilizo um deítico, que é essa expressãozinha que eu retomo a informação posterior, isso também vale como a tua competência 4. Essas formas de desvalorização, estou retomando. Isso a gente também pode utilizar, tá bom? Essas formas de desvalorização das comunidades tradicionais do Brasil, eu digo uma coisa para vocês.
Nesse caso, ela pode utilizar essas formas de desvalorização fazendo a retomada, porque essa minissérie, ela é um documentário, então ela já retrata a realidade. Ela não tá como um livro, um filme que é totalmente ficcional, que você precisa sair da ficção e adentrar na realidade. Esse aqui é um documentário. Se ele é um documentário, eu posso utilizar essa expressão de retomada. Eu não preciso utilizar a expressão de saindo da ficção, né? Uma expressão que me diga que eu vou sair da ficção e adentrar na realidade. Por isso, pessoal, que foi possível a pessoa utilizar o deítico, essas formas, porque a obra que ela está utilizando é documental, ou seja, é algo real, então eu não preciso sair da ficção. E aí a pessoa falou, essas formas de desvalorização das comunidades tradicionais do Brasil são respaldadas, dentre outros fatores, pela invisibilização histórica desses atores sociais no ensino básico e pelo preconceito que rege o senso comum. Olha só, dentro da problematização, essa pessoa trouxe as duas problemáticas. Disse que o problema da desvalorização dos povos e comunidades tradicionais está relacionado à invisibilização histórica, que aqui, quando a pessoa for falar lá no parágrafo de desenvolvimento, ela pode trazer o período colonial para mostrar essa invisibilização histórica de onde ela iniciou, tá? Invisibilização histórica está muito relacionada com essa questão dos povos tradicionais. E aí ela ainda diz mais, essa invisibilização, ela está relacionada ao ensino básico, desses atores sociais no ensino básico. Então, uma invisibilização histórica no ensino básico. Então, é aquilo que a gente estuda na história, que você percebe que esses povos estão sendo desvalorizados. A própria história do período colonial, a gente percebe que existe um apagamento dessa comunidade, do que eles fizeram, certo? E olha só, um repertório aqui interessante que você pode sempre utilizar é a questão educacional. A questão educacional está relacionada a todos os problemas também. Então, quem quiser utilizar, relacionar um problema com o problema educacional, relacionar o problema com as questões educacionais também vai ser interessante para o seu texto. E por último, a pessoa colocou o segundo problema e pelo preconceito que rege o senso comum. Então, eu vou mostrar. E aí é um reflexo. Olha só, ela já está me indicando até qual é a técnica que ela vai utilizar nos parágrafos posteriores. Existe a invisibilidade histórica e, consequentemente, isso me traz um preconceito. Esse preconceito ele está enraizado na sociedade, recorrente, né, heranças do nosso contexto histórico. Entendemos? Aí você me pergunta, mas as duas problemáticas que eu vou desenvolver não é para estar na tese? Ela pode estar na tese e pode estar lá na problematização, que é esse segundo período. Certo? Pode sim, isso aqui é uma outra forma de escrever. Mas você prefere colocar aqui na tese? Tudo bem. São duas formas diferentes de escrever e as duas estão perfeitamente corretas. Agora entra-se na tese. Aí a tese, a gente já sabe se a pessoa já colocou os problemas que ela vai trabalhar no desenvolvimento, então na tese não vai aparecer problema. Dessa forma, é imprescindível a intervenção sociogovernamental. Ó, ele utilizou aquela técnica de pedir uma solução e dizer por quê, né? Para que eu estou pedindo uma intervenção? A fim de superar os desafios mencionados. Entendemos? Então, olha só, a técnica que se construiu aqui. A pessoa fez uma apresentação do tema através de uma série. Dentro da problemática, ela reforçou o que tinha na tese e apresentou logo os dois problemas. E, por último, a tese. Tá certo? Perdão, né? Acho que eu falei tese, né? Deixa eu repetir. O que a pessoa fez? Ela utilizou um documentário na introdução, puxou para a realidade, mostrando, retomando essas formas de desvalorização, retomando a ideia do período 1 e puxando o problema 1 e problema 2 que vão ser desenvolvidos lá nos parágrafos posteriores. E a tese foi criada com a ideia de pedir uma intervenção, uma solução e dizer o porquê, para que eu estou pedindo essa solução? Para superar os desafios mencionados.
Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Revisem, vejam esse material, revisem, anotem, trabalhem. Quem ainda não tem o seu modelo já padronizado, treina um desses modelos, treina bastante, leva para o seu corretor, até você ter uma nota boa e manter aquele seu modelo. Tá legal? Muito obrigada, pessoal, pela participação e espero vocês na próxima aula. Tá? Beijo!